Aqui também já tá ok? Bom dia, queridas irmãs. Que bom podermos estarmos juntas novamente, né? Sejam todas bem-vindas. Vamos orar para começar? Queria pedir para a dona Laís orar por nós. Deus Pai, nós louvamos a Deus por estar aqui para aprender a tua palavra. Teu Espírito possa estar nos conduzindo, conhecendo o doutor, tudo que é a prática de Jesus. Ensina-nos, Deus, a estar sempre disposto a fazer a tua vontade. Tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, o Senhor possa estar no nosso coração, nossa mente, de tal maneira que já está bem esquecido. Que seja uma prática do nosso dia de hoje. O Senhor continua inspirando na nossa vida certa, Deus deixa mais também, para que eu não seja glorificado através das suas vidas, através do seu ensinamento. Talvez nós fiquemos também, o Senhor agradece as irmãs que ainda não chegaram, para que as coisas sejam o máximo possível para nós. O Senhor perdoe deixa de e assim nós choramos, já somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Como todas que passam por aqui falam, né? Acredito que todas falam. É sempre um desafio para nós, né? Quando a gente está se preparando para poder vir aqui ao domingo, porque ninguém aqui nasceu sabendo, né? A gente está aprendendo também na palavra do Senhor. E quando a gente começa a semana se preparando, até mesmo o mês, né? Quando a gente já sabe bem antes o que a gente vai estar falando, e começa a estudar, começa a orar, a gente também começa a ser confrontado pela palavra do Senhor, né? A palavra diz que ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela tem o corte dos 2 lados, então ela vai cortar aí, mas antes corta para cá. Então é um desafio para nós, né? Estarmos aprendendo. Mas que bom que não tem preço isso, né? Nós sermos confrontados pela palavra para que a gente venha ter uma mudança de vida, uma transformação, e assim a gente possa ter cada dia mais intimidade com o Senhor, viver na presença dEle, ter uma vida abundante, que é o que Ele tem para nós. Hoje, o tema da nossa lição é esse daqui: como construir minha vida cristã. A nossa vida cristã, ela está em construção. Cada dia a gente está colocando um tijolinho na nossa construção. A nossa casa espiritual, ela ainda não está completa. O nosso texto base hoje é Mateus 7 e nós vamos ler bastante ele hoje, para isso fixar mesmo na nossa mente, para que a gente possa guardar no nosso coração, né? Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É guardando a palavra do Senhor que a gente não vai pecar contra Ele. Mateus 7, 21, a gente vai ler alguns versículos, né? A partir do 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando a gente lê essa passagem, que imagem vem à nossa mente? Que, assim, aqueles que tiveram a oportunidade de crescer no Evangelho
ou já que se converteu depois, mas que deu aula para as crianças. Que imagem vocês têm dessa parábola, da casa na rocha e a casa construída na areia? Seria essa imagem de casa na rocha que vocês têm na mente? Ou essa aqui na areia? Ou essa na rocha? Ou essa aqui de baixo, uma sobre a areia, outra sobre a rocha? A de baixo, né? Geralmente é a última que fica aí na cabeça da gente. Uma casa foi construída sobre a rocha, outra casa construída sobre a areia. Mas será que foi assim? A lição sugeriu que a gente convidasse um profissional da área da construção civil para vir aqui falar com a gente hoje. Aí eu fiquei pensando, mas quem eu vou chamar? Aqui na igreja a gente até tem, mas acho que são 2 homens, né? A gente tem o Patrick e tem o Natan. Aí eu resolvi, então, trazer uma convidada especial para vocês hoje, para falar um pouquinho sobre... Alguém conhece? Uma engenheira. Uma engenheira. Irmãs, vamos falar um pouquinho, então, sobre a construção civil. Vocês já ouviram falar sobre os prédios tortos em Santos? Onde será que está o problema desses prédios? Por que esses prédios entortaram? Por causa da fundação. Você teria coragem de morar num prédio desse daí? Olha só, na reportagem que eu peguei lá, as camas, os móveis, todos escorados dentro de casa para poder ficar reto, né? Porque o prédio tá assim, aí você tem que pôr um calcinho para poder endireitar as coisas. Sim. E a gente não tem como sair, fica, né? E até o ponto turístico lá em Santos. As pessoas vão para ver o prédio todo. Embaixo dele tem um restaurante. Eu tenho um que eu vi lá, estava escrito assim, eu acho que é o Bar do Torto, né? Já tem o desenho do prédio em torto. Agora, por que isso aconteceu? A gente sabe, vira ponto turístico. Tem a Torre de Pisa, né, na Itália, que é um ponto turístico. Agora, por que aconteceu isso? A Beth já falou, por causa da fundação, né? Os móveis precisam ser calçados e alguns prédios foram reaprumados. Na reportagem que eu estava vendo de mais de 10 anos atrás, dizia que na época existiam 98 prédios assim, na cidade. E que apenas um deles tinha sido reaprumado. Agora, como fazer para reaprumar isso daí? É muito trabalho, porque vocês imaginam colocar vários macacos hidráulicos embaixo daquele prédio, levantar aquele prédio, colocar na posição certa, mas será que é só levantar? Não, tem que fazer todo um trabalho na fundação, porque senão ele vai fazer o quê? Vai entortar de novo, né? Então, as fundações lá desses prédios de Santos, antes de reaprumar, elas eram assim. Tá dando para enxergar? Tá bem pequenininho, né? Mas aqui, lá em Santos, existe uma camada de 12 metros de areia, 25 metros de argila marinha, depois mais essa camada de 26 metros de areia, e depois aqui uma camada que começa a ter fragmentos de rocha. Na década de 50, eles começaram então a fazer esse tipo de fundação, que é de lá para cá que começaram os prédios a entortar. Esse prédio aí, ele está apoiado em qual camada? Na primeira camada, que é a camada de areia. Aí eu fiz, irmãs, eu não faço as coisas bonitinhas igual a Lu, não tive o zelo, cuidado que a Lu faz. Mas eu tentei trazer e reproduzir aqui para vocês verem. Essa minha casinha aqui, a fundação dela é pequenininha e ela está apoiada somente aqui na areia. Vocês viram que foi até fácil, né? Puxei ela, saiu, veio embora. Então, com as adversidades, né? Com as tempestades, com as chuvas fortes,
com a água levando areia e a areia saindo para o mar, que é o que acontece lá, né? O que vai acontecendo? O prédio vai cedendo e tudo vai entortando. Então, esse é um tipo de fundação, tá? Num solo arenoso. Tudo isso para reduzir custos. Agora, a fundação depois de reaprumar, o que eles tiveram que fazer? Perdão, deixa eu tirar minha casa daqui. O que eles tiveram que fazer depois de reaprumar? Eles tiveram, então, que levantar, né, com macacos hidráulicos, vocês imaginam tanto, e a capacidade desses macacos. Mas eles tiveram que fundar estacas até chegar onde? Na rocha. Tiveram que passar todas essas camadas aqui que não proporcionam estabilidade nenhuma, até chegar, então, na camada de rocha. Que aí é essa outra aqui, ó. Para deixar? Depois eu tiro, não tem problema. Quer que empurre? Deixa eu empurrar. Vamos ver se o cabo vai, né, Lu? O cabo da show. Acho que dá. Aqui o pote não era muito transparente, não dá para ver muito bem, mas vocês estão vendo lá as fundações? Deixa eu pegar mais altinho. Que ela está descendo, até deixei sem a camada de areia em cima para ver que a fundação ela está onde? Na rocha. E aí pode vir, então, as tempestades. Se ela abalar, ela vai abalar só aqui nesse caso, porque a rocha está solta. Só dessa forma, mas ela não, se ela sair, tem que arrancar a rocha junto. E aí não vai ter como. Concordam? Então, nós temos esses dois tipos aí de fundação. Vamos ver se agora dá para ficar. O que está na areia, que não tem estabilidade nenhuma. E o que está na rocha, né? Fixada na rocha. Isso. Então, vamos lá. Essa camada, então, do prédio está apoiada lá embaixo na rocha. Vocês já responderam. Essa camada, ela é superficial ou ela é profunda? Profunda, né? Uma camada muito profunda. Aqui eu não tinha espaço hábil para fazer todas as camadinhas, né? Meu pote mais profundo era esse, não deu para fazer muito bem. Agora, esse tipo de fundação que vai até lá embaixo, profundamente, qual será a data da descoberta disso pelos engenheiros? Acho que antes da construção. Aí, ó, pelo texto que a gente leu, há 2000 anos atrás, quem já tinha falado isso pra gente? Por que querem mudar o que Jesus já falou, né? Vamos lá. Lucas 6 vai fazer a gente observar melhor. Lembra quando a gente leu Mateus, da ótica da perspectiva de Mateus, a impressão que dava que era só a casinha em cima da areia e a casinha em cima da rocha, que foi aquela imagem que eu passei para vocês. Agora, se a gente for ler a passagem em Lucas, no capítulo 6, versículo 47, diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Eu lhes mostrarei... Não, tá o mesmo versículo ainda, né? Ah, tá, é que agora ele fez a setinha cavando fundo lá e foi pegar lá a camada de rocha. O meu aqui tá indo mais lento do que eu tô acompanhando, gente. Vamos lá. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces.
No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. A natureza criada por Deus, ela faz assim, concorda? A natureza foi criada por Deus. E a gente sabe que as árvores que resistem, grandes, frondosas, quase o mesmo tanto que tem para cima, tem para baixo. Então, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que ele faz? Tudo ele copia de Deus. Então, a engenharia, as leis da física, elas vieram da onde? Vieram tudo das leis da natureza, das leis que Deus criou. Por isso, então, que uma engenharia criada pelo homem, o que tem que ter numa casa? Que cresce para cima, também vai ter que crescer para baixo, né? Nós temos uma casa espiritual e, como eu disse no início, nossa casa ela está em construção. Ou alguém aqui acha que já está completinho? Eu estou numa idade intermediária, né? Estou com 48 anos, mas a minha vida toda criada dentro do Evangelho, conheço a palavra do Senhor, tive meu encontro com Cristo ainda na minha infância, então eu tenho bastante anos aí. Mesmo assim, eu não me considero que a construção esteja completa. Nossa casa espiritual, ela é muito mais importante que a nossa casa física. E nós, mulheres, às vezes até temos a tendência de nos preocuparmos muito com a nossa casa física. Durante o dia, nós temos tempo para tudo na nossa casa física, ou quando não temos, nós arrumamos. Às vezes a gente tira do nosso descanso, a gente tira do horário das nossas refeições, para que a nossa casa esteja impecável. É uma reforminha aqui, uma reforminha ali. Mas e a nossa casa espiritual? A gente tem dado a mesma atenção para a nossa casa espiritual? Como temos construído o alicerce dessa nossa casa? Como devemos construir esse alicerce? Parece duas perguntas iguais, mas uma é como nós temos construído, como é que eu tenho feito? Agora, como eu devo fazer? Será que a maneira como eu tenho feito é a maneira como eu devo fazer? Hoje tem bastante perguntinhas para a gente ir refletindo, tá? No Sermão do Monte, Jesus bifurcou os seus ensinamentos. Então, vocês estão vendo aí a setinha, né? Uma pessoa está aí num lugar que agora ele tem que decidir se vai para a direita ou se vai para a esquerda. E Jesus, ele fez isso no Sermão do Monte. Ele sempre fez o contraponto, né, entre duas coisas. Duas justiças, dois tesouros, dois caminhos, duas vontades, obedecer ou não obedecer seus mandamentos, praticar ou não praticar sua palavra, preocupar-se ou não se preocupar com sua vida espiritual. E aí? O que nós temos feito? Qual é o nosso desafio? Nessa construção, Jesus desafia a nossa mente, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa vida, o nosso eu, afirmar um compromisso sério e responsável com a obediência incondicional à palavra. Porque às vezes a gente acha que está obedecendo, mas a gente está obedecendo com condições. E aí, o que a gente diz para Jesus? Sim ou não? A hora da verdade é agora, né? Nós, o você, a gente está apontando para o outro, né? Vou fazer eu também. Nós somos ou não somos salvas? Nós somos ou não somos crente? Não existe meio salvo, não existe meio
crente. A Bíblia até fala, né, em Apocalipse, que os mornos, o que serão feitos? Vomitados, né? Ou a gente toma um caldinho bem quentinho, ou a gente chupa um sorvete, toma um sorvete bem geladinho. Meio morno, às vezes, não cai muito legal, né? Com qual dos dois construtores nós nos identificamos? Com o que fez a casa, pôs a casa lá firmado na rocha, ou o que fez a casa firmado na areia? Existem dois grandes perigos que Jesus apresenta para a gente aí nessa parábola. O primeiro perigo é o perigo da fé não genuína. Vamos prestar atenção. Existe fé, mas não é uma fé genuína. O que significa genuíno? Que é sem mistura, sem alteração, uma fé pura, uma fé autêntica, uma fé legítima. E Jesus aqui nos alerta para que a gente tenha cuidado com a fé não genuína, que é uma fé fingida, uma fé ilegítima, falsa, iludida, impura, alterada, enganosa e, nos termos muito usados hoje em dia, uma fé fake. Agora, nessa passagem aí, o que Jesus mostra pra gente? Que não evidencia uma fé genuína. Aí, nos versículos 21 e 22 de Mateus 7, vamos ler juntas, novamente? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, dizer Senhor, Senhor não evidencia uma fé genuína. Muitos podem dizer Senhor, Senhor, que a gente fala o quê? Da boca para fora. Ah, todo mundo fala, também vou falar, porque se eu não falar, não sou aceito naquele meio. Ah, é um modismo, né? Então, eu também falo. Mas será que estão falando? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala aqui, né? Mas, quando eu mudei, eu percebi muito, né? Por ser uma cidade religiosa, eu percebi muito isso. Qualquer lugar que a gente vai, em São José, a gente não ouve isso, não. Mas qualquer lugar que a gente vai, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Será que o fato de falar Deus te abençoe evidencia uma fé genuína? Então, esse é o primeiro engano. A profissão verbal de Cristo. Achar que só falar de Cristo já evidencia uma fé genuína. Confessar publicamente o nome do Senhor é uma bela confissão, se partir de um coração sincero. Se for da boca para fora, não resolve nada. Demonstração de fervor, zelo, respeito não é necessariamente sinal de espiritualidade. Às vezes a pessoa aparenta ser uma pessoa fervorosa. Ela aparenta ser uma pessoa zelosa com as coisas do Senhor. Ela aparenta respeitar a palavra do Senhor. Mas é só a aparência. Eu fiz questão de fazer as duas casinhas aqui bem parecidas. Então, olhando a parte de cima, eu diria que as duas casas são iguais. Mas essa daqui, ela é só a aparência. Porque ela não tem resistência nenhuma. Essa daqui não, essa daqui é uma casa que vai trazer, essa tem aparência de segurança, porque na hora de uma chuva a gente vai correr para se abrigar. Mas essa aqui, além da aparência, ela é segura, ela não vai sair, ela está firme na rocha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que fazer determinadas coisas está demonstrando a nossa fé genuína. Mas não é assim que funciona. Depende do que está aonde?
Não só na aparência, mas o que está lá no alicerce, na fundação. O segundo engano, que está aí também nesse mesmo trecho, é achar que atos que podem evidenciar fé. A gente já viu que só falar não evidencia fé, e às vezes atos que a gente pratica, que a gente acha que evidencia fé e não evidencia. Que ato que Jesus fala aí? O ato de profetizar. Ah, porque fulano profetiza, então ele está salvo, está tudo certo com ele, evidencia uma fé genuína? Não. Outro ato, expelir demônios. Também não significa que aquela pessoa que está expelindo demônio vai estar firme com o Senhor, firme na rocha. Nossa, mas então como é que consegue? Outro ato, fazer milagres. Por que Jesus, né? Porque Jesus disse que fazer essas coisas não evidencia uma fé genuína nele. Olha lá, Filipenses 1, 15 a 17. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. O que é profetizar, irmãos? Irmãs, profetizar é proferir uma mensagem espiritual. Qualquer pessoa que pegar a Bíblia e for falar do que está na Bíblia, ela está profetizando. E aqui o apóstolo Paulo diz que muitos pregavam a Cristo, muitos falam de Cristo, e eles faziam com qual intenção? Com inveja e rivalidade. Eles não estavam fazendo porque queriam anunciar a Cristo, mas porque eles estavam com inveja do trabalho que Paulo fazia. Então a gente pode às vezes fazer coisas boas, legítimas, mas com má intenção. Tudo depende da motivação do nosso coração, onde está o nosso alicerce. Continuando os versículos, estes o fazem por amor. Agora ele está falando dos outros que fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles, os primeiros que ele tinha falado, pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Paulo então estava na prisão e outros estavam lá fora pregando por inveja, para afrontar Paulo. Hoje em dia nós vemos, principalmente na TV, onde todo mundo tem acesso, no YouTube, nas mídias aí, muitos pregadores da palavra que a gente sabe que não tem vida com Deus nenhuma, que estão usando o evangelho para benefício próprio e fazem até milagres. As pessoas vão lá na frente testemunho que receberam a bênção. Mas a palavra de Deus diz claramente para a gente que isso não é sinal, isso não evidencia uma fé genuína em Cristo. Mas como então, conseguem? É possível estar excluído do reino e pregar uma mensagem espiritual em nome de Deus. Por isso que a Bíblia fala, que surgiriam muitos profetas e, se possível, enganaria muitos dos escolhidos. Por quê? Porque eles pregam a palavra. Distorcida, deturpada, mas eles usam a palavra. Expelir demônios e fazer milagres. Uma pessoa pode fazer coisas espetaculares sem que o poder venha do Espírito de Deus. E a Bíblia também nos mostra onde que a gente encontra isso. Olha lá, Êxodo 7, 11 e 12. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Então, esse daí é aquele episódio lá que Arão vai até Faraó junto com Moisés para pedir para deixar o povo ir. E aí, qual era o sinal? Transformou o cajado dele lá numa serpente, Só que os magos do Faraó também faziam isso. Isso era evidência do poder de Deus?
A evidência aqui ficou quando a vara de Arão engoliu a vara dos outros. Mas o ato de fazer milagres e coisas espetaculares, a gente vê ilusionistas, né? Que faz aquelas mágicas que tudo tem um truque por trás. A gente vê por aí. E aí, isso daí é o Espírito Santo? É o poder de Deus? Temos que tomar cuidado, né? Jesus apela para que atentemos às suas advertências. Quais são as advertências, né? Na igreja, o fato de servirmos em algum ministério pode se tornar um engano. Às vezes a gente acha que a gente está bem com Cristo porque a gente está servindo na igreja. E só o ato de servir na igreja não demonstra nada. Principalmente se eu estou servindo por alguma outra intenção que não seja glorificar a Cristo. Às vezes eu estou servindo porque todo mundo serve. Se eu não servir, eu vou ser o patinho feio. Se eu não servir, aí vão achar que eu não estou bem com Deus. Então a motivação do servir tem que ser qual? A glória de Deus. Isso é muito bom, né? Servir em algum ministério é muito bom se feito de coração para o Senhor, com objetivos corretos. E qual é o objetivo correto? Já disse aqui, glorificar a Deus, não a nós mesmos. Às vezes nós fazemos, mas com aquela intenção de que as pessoas venham depois e nos deem um feedback positivo, né? Ai, que bom, que bênção, foi uma maravilha. Isso é bom às vezes para poder edificar a fé da pessoa, fazer com que ela permaneça fazendo para a glória do Senhor, até mas a gente também tem que ter sabedoria quem a gente elogia, porque às vezes a gente está validando uma má intenção da pessoa. Então a gente também tem que ter sabedoria para saber quem está fazendo realmente para o Senhor, porque daí esse elogio vai fazer com que ela sirva cada vez melhor ao Senhor. Mas se a gente elogiar uma pessoa que ela está com má intenção, o eu dela vai crescendo cada vez mais. Eu sou a melhor, eu sou boa, eu sou perfeito, ninguém faz como eu faço. Então a gente tem que tomar cuidado também para que os nossos elogios, eles não venham validar um comportamento errado, né? Nós não devemos ser apenas usados por Deus, pois até a mula foi e falou com Balaão. Até a mula foi usada por Deus e falou com Balaão. Às vezes a gente acha que por falar com alguém, por estar ajudando alguém, por estar fazendo, nós estamos sendo usados pelo Senhor, então minha vida com Deus está ótima, perfeita, linda, maravilhosa. E não é. Deus usa quem Ele quiser. Ele usou até a mula. Nós precisamos ser aprovadas por Ele em tudo que a gente faz. Não apenas usada. Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então também, gente, a nossa recompensa não é aqui, né? Às vezes a gente quer muito fazer para receber recompensa. E isso fica muito claro, quando a gente faz, aí em determinado momento a gente precisava que fizessem pela gente e não fizeram. Aí, como que fica o nosso coração? Poxa vida, me dou, me mato, faço isso, faço aquilo, agora que eu preciso, ninguém olha para mim. Lá atrás foi feito para o Senhor? Não. Foi feito pensando na recompensa, no benefício que teria depois. Agora, a recompensa do Senhor está falando aqui que é a recompensa da herança. Essa herança do Senhor para nós é aqui? Não é, né? Evidências de fé genuína, obediência. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que obedece o meu Pai. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a evidência de uma fé genuína é fazer a vontade de Deus, é praticar os ensinamentos de Jesus. Na escola, o que a gente aprende quando entra na escola? A gente aprende o A, B, C,
D. E na nossa vida cristã, na vida espiritual, a gente aprende o obedecer. Tá? Isso daí eu aprendi quando era criança, eu guardei e sempre uso, né? O nosso alfabeto tem uma ordem trocadinha aí. A obediência é a única evidência da nossa conversão. Então, não é as coisas que eu faço que evidenciam a minha conversão. Não é o que eu falo que evidencia. Eu digo fazer coisas extraordinárias, né? Não é o que eu falo que evidencia a minha conversão. O que evidencia a minha conversão é o tanto que eu obedeço ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. João 14, 21 a 23. As palavras do próprio Senhor Jesus. Então, é aquele que obedece. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu até fiz um devocional, quando eu comecei a estudar, eu fiz um devocional num dia de feriado e postei lá no grupo das mulheres. E assim, eu ouvir sobre determinado assunto não me torna aquilo que eu estou ouvindo. Uma vez eu dei um exemplo até para um amigo meu. Ele estava falando assim para mim, não, porque ele professava uma determinada religião e ele dizia, eu sou isso, mas não praticante. Aí eu virei para ele e falei assim, legal, você sabia que eu sou jogadora de futebol? Verdade, Lu, mas você não tem cara de que joga futebol. Eu falei assim, só que eu sou não praticante. Né? Se dá para ser não praticante, então eu também sou o que eu quiser, o que eu estou ouvindo. Posso falar todas as regras do futebol, posso falar se o juiz acertou, se o juiz errou, mas isso não me torna jogadora de futebol. Eu posso falar da palavra de Deus, eu posso fazer coisas dentro da igreja, mas se eu não obedecer a palavra de Deus, se eu não praticar o que a palavra de Deus diz, isso não me torna uma cristã com fé genuína, convertida, crente e salva. É fácil? Não é, né? Por isso que eu sempre falo em todas as minhas aulas, nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. E a palavra nos traz uma grande esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia. Vamos nos analisar, nós realmente pertencemos ao Senhor? Com que interesse nós estamos servindo na igreja local? Eu, Luciana, quando venho aqui dou aula, quando subo lá no louvor canto, quando vou, às vezes fui algumas vezes para a salinha lá das crianças, quando estou fazendo isso. Com que interesse eu estou fazendo isso? Cada uma vai poder falar por si própria, né? Em vez de auto-engano, auto-ilusão, nós devemos fazer um auto-exame. À luz do quê? Da Bíblia. E, se necessário, fazer o quê? Mudar de direção. Se eu me examinar e verificar que o que eu estou fazendo não está conforme a palavra diz, eu preciso mudar de direção. Isso é conversão, né? Convergir no trânsito é isso. Eu estou indo numa direção, vou fazer a conversão, vou pegar outra direção. Se você estiver em trilha errada, vai chegar a lugar errado. Não tem como eu chegar no lugar certo se eu estiver no caminho errado. Não caia nessa. 2 grandes perigos. A gente já viu o primeiro, que é o perigo da fé não genuína, e agora o segundo, o perigo da fé somente intelectual. E o que significa isso? Vamos ver.
Jesus nos ensina as características do crente verdadeiro e do crente nominal. Tem crente que só leva o nome, seria o crente não praticante, né? Ele leva o nome, porque talvez essa semana mesmo aconteceu algo assim. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu convidei fulano para ir na minha igreja, mas ele disse que não ia porque ele é evangélico. Só que aí eu fiquei analisando algumas coisas que ela tinha falado do fulano para mim, que eu falei assim: Jesus, que testemunho que ele está dando. Então, às vezes, a pessoa só leva o nome, mas ela não pratica. É o crente nominal. Ele mostra a diferença entre o crente fiel e o crente aparente, entre o real e o nominal. Então, Jesus continua com aquele dualismo que ele vem vindo ali no Sermão do Monte. E aí ele vem, né, 2 ouvintes. Quem são esses 2 ouvintes? O primeiro, o obediente. Então, o segundo vai ser quem? O desobediente, né? Então, no versículo 24, eu disse para vocês que a gente ia ler bastante esses versículos aí. Fala: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Então, esse é aquele que obedece. E o desobediente, ele dá o contraponto aí: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica. Então, ele não está falando de quem ouve e quem não ouve. Ele está falando que os 2 ouvem, só que um obedece, pratica, e o outro não pratica. Então, essa palavra que Jesus está falando nem é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro. Está ouvindo a palavra, mas não está praticando. Não se engane, ouvir e praticar andam juntos. Eu não posso apenas ouvir, eu preciso praticar. Tiago 1, 22 a 25 diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quem apenas ouve está enganando a quem? O irmão? Eu vou lá, eu ouço a palavra, mas agora aqui fora eu vivo a minha vida, ninguém se mete. Eu faço o que eu quiser, que negócio é esse? Que fanatismo, né? Vocês já ouviram isso? Fanatismo, aqui fora ninguém tá vendo, pode fazer sim, faz sim. Tá enganando a quem? Tá enganando o pastor, tá enganando o irmão, tá enganando o marido, o filho, tá enganando a quem? A si próprio. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão lá se arrumando, olharam no espelho. Daqui a pouco vocês voltam e falam: nossa, será que eu... Calma aí, volta. Por quê? Porque você já esqueceu da sua aparência. E é isso que acontece com quem ouve e não pratica. Ele logo esquece. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E o povo busca o que, gente? O que a humanidade busca? Felicidade. Tudo é em nome da felicidade. Você entra no YouTube, da felicidade da paz, né? Você entra no YouTube e vê vídeos lá, pessoas anunciando que escreveu um livro, como ser feliz, não sei quantos passos para ser feliz. Aqui está a receita. Para ser feliz naquilo que fizer, você precisa fazer o quê? Pôr em prática aquilo que você ouve da palavra de Deus. Se não é para praticar, de nada vale ouvir. Está até perdendo o tempo. Eu vou até dar um testemunho bem rapidinho aqui. Eu falei para vocês que eu sempre, né, eu nasci no evangelho, fui criada no evangelho, e na minha época da faculdade, a gente se muda de cidade, às vezes não vai para a igreja, mas por causa de horários de estágio, de faculdade, vai perdendo aquele vínculo. A gente acaba não dando, às vezes, tanta atenção para ler a palavra do Senhor e começa a fazer o quê? A se esfriar. Se você não está praticando, o que acontece? Você vai esquecendo, que é o que o versículo aqui diz. E um dia eu estava ouvindo uma mensagem e Deus falou assim comigo na mensagem.
larga a mão de viver na mentira. Ou você está de um lado do muro, ou você está do lado do outro. Ficar em cima do muro não pode. E aquilo falou tão profundo ao meu coração, que eu falei, Senhor, eu sou conhecedora da tua palavra, mas eu estou vivendo na mentira, não estou vivendo na verdade. A palavra do Senhor é verdade, mas eu não estou vivendo na verdade. Por quê? Porque eu já estava ficando sem vontade de congregar. Sabe aquele coração que vai esfriando? Ah, mas é tanta coisa para fazer. Ah, isso, é aquilo, sabe? E a gente começa o quê? A entrar numa numa falsa zona de conforto, porque isso não é uma zona de conforto, mas a gente acaba sendo somente um ouvinte, ouvir as mensagens, né? Mas a gente passa a ser só ouvinte. E é assim, né? É gradual. Primeiro a gente deixa de praticar e continua ouvindo. Mas depois chega um momento que vai acontecer o quê? A gente vai deixar até de ouvir. Que tipo de ouvinte nós somos? Com qual dos dois nós identificamos? Com o ouvinte que ouve e pratica, obedece, ou o ouvinte que só ouve? 2 construtores. Jesus fala aí do construtor que era prudente. Ele fala aí, né, no versículo 24. Um homem prudente. E o outro construtor era o insensato. Nem vou ler o versículo para a gente correr aqui, tá? Que tipo de construtor nós somos? O prudente ou o insensato? Vou só ler essa referência aqui, 1 Coríntios 3, 9 e 10. Pois se nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. E eu tenho que olhar como eu estou construindo o meu alicerce. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de não olhar como estamos construindo o nosso alicerce, mas ficar olhando como os outros ao nosso redor estão construindo o alicerce deles. Prudente, sábio, responsável e investe nas coisas espirituais. O insensato, ele é tolo, imediatista e falso. Como você está construindo sua casa espiritual? E são 2 casas que Jesus mostra para a gente aí nessa parábola. Uma que tem um alicerce profundo, firmado na rocha, e a outra que tem um alicerce raso, um alicerce superficial. Ou até mesmo, segundo lá, fala de sobre o chão, sem alicerce. Aparentemente, como eu disse para vocês, as 2 são iguais. Porém, elas têm uma diferença fatal, que pode causar morte. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alicerce. Eu acho que já foi isso daqui, né? 2 terrenos. Eu acho que eu pus a referência errada, não troquei. Mas vamos lá. 2 terrenos. O terreno rochoso e o terreno arenoso. Tá? Em Mateus 7, 24 e 7, 26. Estabilidade. Qual o terreno que vai nos trazer estabilidade? O arenoso ou o rochoso? 1 Coríntios 10, 4 diz... E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Isaías 26, 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então não existe outra rocha. Falar que eu estou firmando a minha fé no fulano de tal, que foi uma pessoa espiritualizada, que falava coisas boas, bonitas, isso não é uma fé, não estou firmando na rocha. A única rocha é Cristo. Rocha é firmeza, resistência, estabilidade, confiança, proteção e segurança. Areia é inconstância, insegurança, instabilidade e descompromisso.
Onde você edifica a sua vida cristã? Na rocha ou na areia? Jesus apresenta para a gente dois problemas. Aqui, aparentemente, é o mesmo problema. Forças da natureza que vieram contra essa casa. As adversidades, né? Ela veio sobre as duas. O primeiro trecho aí é igualzinho, ó. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Então, a mesma coisa que aconteceu com essa casa veio sobre essa, a mesma adversidade. Porém, uma resistiu e a outra não resistiu. Provas de resistência. Coisas que acontecem para provar a nossa resistência. João 16:33, Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Né? Felicidade e paz, como a Luana colocou ali. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então ele é a rocha firme, ele resistiu, nada pôde deter o Senhor. Se eu estiver firmada nele, o que vai acontecer comigo? Eu vou resistir também. Ele não vai tirar de mim as adversidades, mas ele vai me manter firme quando vierem as adversidades. As tempestades são inevitáveis. Decepções, tentações, fracassos, doenças, mortes, desempregos, falta de dinheiro, injustiças. Alguém aqui já passou pelo menos por uma coisa dessa? Para não dizer todas, né? Em alguns casos. Como você tem reagido a essas coisas? Dois resultados Jesus apresenta para a gente nessa parábola. Uma casa não caiu. A outra casa, o que aconteceu com ela? Teve uma grande queda. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Verdadeiro ou falso? É a maneira de resistir à tempestade que vai revelar o falso e o verdadeiro. O cristão genuíno e o cristão não genuíno, né? Quem dá resistência para casa é quem? É a aparência? Não, é o alicerce. Você tem cavado profundo para colocar seu alicerce na rocha, que é Jesus? E é a Lu que sempre usa essa expressão cavar, né? Que a gente precisa cavar a palavra do Senhor. Nós temos cavado profundo? Cavar profundo dá trabalho, gente. Cavar profundo requer que a gente negue o nosso eu. Será que a gente tem feito isso? E eu tô com um probleminha caindo aqui toda hora. Ainda bem que estamos entre mulheres, né? Vai pra ele, mas fazer o quê? Então, vamos lá. Você tem cavado profundo? Nós temos cavado profundo? Você tem ouvido e praticado a palavra? Você pode dizer como o apóstolo Paulo? O que foi que Paulo disse? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele o viver dele era viver na rocha, viver em Cristo. Vamos só recapitular, já bateu o primeiro sinal, né? O fato de dizer e ouvir não são evidências de que realmente somos salvos. Isso nós aprendemos hoje. Não são as aparências, né? Podemos dizer sem sentir e ouvir sem obedecer. O que importa é a nossa obediência irrestrita à palavra de Deus. Que às vezes a gente quer obedecer com algumas ressalvas, com algumas restrições. É igual o termo do direito, né? Ficar tentando achar brecha, né? Para poder justificar algum determinado comportamento nosso. A verdadeira obediência, uma coisa que eu aprendi,
ela é instantânea e sem questionamento. O Senhor fala, eu obedeço. Mães com filhos que falam. Isso é obediência? Isso é negociação. Questionar a Deus ou demorar para fazer a sua vontade não é obediência, é negociação. Eu até faço, mas depois que eu já negociei um monte com Deus. Ah, Senhor, mas não pode ser assim. Ah, Senhor, mas não pode ser assado. Ah, Senhor, mas tem certeza que eu tenho que fazer isso? Ah, então tá bom, né? Vamos fazer. Isso é negociação, não é obediência. Quem não coloca em prática o que aprende na Bíblia possui uma vida espiritual frágil, não resiste às provações e é um fracasso total. Então, pessoas que não resistem às provações é porque elas estão sem alicerce, são apenas ouvintes e não praticantes. O cristão fiel, praticante, sincero da palavra, possui uma vida espiritual abundante e enfrenta os problemas com segurança. Lembrando, irmãos, que vida espiritual abundante não tem nada a ver com abundância, prosperidade, riqueza, tá? Nós estamos falando de vida espiritual, não vida material. Após as tempestades, você tem se sentido assim? Se essa for uma forma, né? Passou uma luta, um furacão na sua vida, aí depois disso você está lá acabado, destruído. O que isso está mostrando? Que nós estamos ouvindo, mas não estamos praticando. Ou a água vem, leva toda a areia que está em volta, mas você continua, vira até uma ilha, né? De tanta água que tem ali em volta, mas continua firme na rocha. Qual dos dois, né? Nós estamos nos identificando. Então, só para terminar, irmãos, a nossa vida espiritual, ela é construída mais para baixo do que para cima. Ela tem que ser assim: ouvir a palavra, praticar. Ouvir, praticar. Ouvir, praticar. Ouvir, praticar. Ouvir, praticar. Só assim nós vamos chegar onde? Em Jesus, na rocha. Nós vamos vencer todas as outras camadinhas e chegar na rocha que é Jesus. Nós temos que sair da onde? Da superfície e aprofundar no relacionamento com Cristo. E é isso que nesse semestre aí nós estamos, né, fazendo nas lições, não que antes não fizéssemos, antes nós tínhamos aula lá, mas nós viemos aqui para que a gente pudesse ter palavras mais pertinentes, né, para nós mulheres, mas vocês viram que tudo nós tiramos da palavra do Senhor, para que a gente aprofunde nesse relacionamento com Cristo. Amém? Lu, pode vir aqui fazer o fechamento para nós? Algum aviso, alguma coisa? Hoje seria a última aula das mulheres, né? Mas domingo, depois do culto, acabou que você fala assim. Esse domingo, após o culto, o pastor chamou e pediu mais uma. Eu acredito que eles precisam de mais uma também lá. A gente já está quase tendo um nosso, eles estão assistindo deles. Eles acham que precisam ir até o dia 17 lá, aí ele pediu. Então, domingo que vem, a gente tem a última aula aqui. Tá bom? Aí é a última vez da sala de mulheres. Aí a gente vai encerrar. Tá bom. Só isso? Vamos orar? Quem pode orar para a gente encerrar aqui? Pode orar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa salinha confortável, arejada, junto das queridas irmãs, das professoras, aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, de fato, enxergar Jesus mais profundo no nosso vida, Senhor. Nós possamos querer aprender mais e mais, aprofundar na palavra e praticá-la todos os dias, Senhor. Muito obrigada por tudo, por esse espaço aqui no domingo de manhã tão muito maravilhoso, Senhor. Nós possamos logo mais estar de volta aqui para o culto,
E fique com a gente, Senhor, cada instante, a cada passo de nossas vidas, nos ajudando, Senhor, realmente a nossa fé. Abençoe todas as irmãs, as suas casas, seus filhos, seus netos, seus esposos. Obrigada, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmãs. Deus abençoe. Ah, é? Que bom.